metabolismo. Será que então o metabolismo é um verdadeiro vilão do emagrecimento? Vamos descobrir, vamos perceber se sim, como é que nós podemos o combater e o que é que nós podemos fazer para acelerar o metabolismo para emagrecer mais rápido. Mas afinal, o que é isto do metabolismo? O que é que significa na realidade? E cientificamente, metabolismo é sinónimo de taxa metabólica de repouso, que também é dominado por metabolismo basal. Nós, para simplificarmos, e representa o mínimo de energia necessária para mantermos as funções do organismo em repouso. É basicamente a energia que nós precisamos para existir. A energia que o teu corpo usa para bombear sangue, para manter a pressão arterial, para manter a temperatura corporal. Até mesmo quando nós estamos a dormir, nós estamos a gastar energia. E esta energia é gasta pelo nosso organismo durante 24 horas. E está dependente de diversos fatores. Desde idade, desde género, desde altura, desde composição corporal, seja a percentagem de massa gorda que tu tens, a percentagem de massa muscular que tu tens, os hábitos de vida, algumas condições médicas, algumas condições genéticas, tudo isto influencia o nosso metabolismo, ou seja, a taxa metabólica de repouso. Porquê é que faz sentido nós falarmos então de metabolismo quando o tema é perda de peso? Porque quando quero perder peso, eu tenho que garantir o déficit calórico. O que é isto do déficit calórico? É eu garantir que o meu gasto energético seja superior ao meu consumo energético. E o que é isto de gasto? É tudo aquilo que nós gastamos através do nosso corpo. Tudo. O gasto energético total está dependente de 3 parâmetros, digamos assim. O tal metabolismo, que é a taxa metabólica de repouso, e ainda temos outro fator, que é o efeito térmico dos alimentos, que é cerca de 10 a 15% aproximadamente, e representa a energia gasta pelos processos de ingestão e de gestão de alimentos, que tem um menor impacto a nível de gasto total. O que é que eu tenho para vos dizer acerca do metabolismo? Eu tenho boas e más notícias. Vamos começar pelas más. Normalmente o melhor fica sempre para o fim. É verdade que existem pessoas com metabolismo basal menor e que se desviam da média. Mas essa percentagem de pessoas é relativamente pequena. Ou seja, não corresponde à quantidade de pessoas que se queixam e que dizem que têm um metabolismo lento. E a grande maioria das pessoas acaba por ter valores de metabolismo basal no intervalo de apenas 200 a 300 quilocalorias. Ou seja, estamos a falar de um intervalo relativamente pequeno. Estamos a falar de, o que é que tem 200 a 300 quilocalorias? Uma nata, meia bola de berlim, 2 copinhos de vinho, um pãozinho com queijo. Portanto, nada de extraordinário. De longe daquilo que algumas pessoas pensam que é aquela pessoa pode comer o dobro de outra pessoa porque tem um metabolismo menor ou maior. Lá está. Não podemos esquecer que é verdade que algumas pessoas que tiveram, menos sorte, não é? Com a genética, é um facto, eu considero isto menos sorte. Para essas pessoas e para todas as outras pessoas, não vale a pena perder muito tempo a lamentar situações que não estão ao nosso alcance melhorar. Com maior ou menor metabolismo, foquem-se naquilo que está ao vosso alcance. Foquem-se naquilo que está dependente de vocês. Lamentar não resolve, não altera nada. Ou, aliás, pode alterar, mas para um pior cenário. Qual é esse cenário? Maior frustração, maior autocrítica, menos autocompaixão e menos autoconfiança. E quando isto acontece, o maior problema, na verdade, não é o metabolismo, mas sim a mentalidade que nós temos perante o que está a acontecer. Ou seja, a mentalidade, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito. E sim, pode mesmo impedir-me de não ter resultados a longo prazo. Outros pontos menos bons relativamente ao metabolismo. O metabolismo diminui com a idade, cerca de 1 a 2% por década. Diminui também com a perda de massa muscular e diminui com a diminuição hormonal inerente a um processo de perda de peso ou um processo de emagrecimento. Quando há perda de peso, há diminuição do metabolismo. E vocês conseguem perceber de forma fácil. O nosso organismo associa a perda de peso a uma agressão. Vai contra a lei da sobrevivência. Porquê? Porque o nosso organismo associa que quanto mais reservas de energia eu tiver, melhor. Se nós tirarmos aquilo que ele tem vindo a armazenar, ele vai se defender. E como é que ele se defende? Através da lei da sobrevivência, poupando energia. E também podem pensar outra coisa, que é quanto menos peso nós temos que carregar, não é? Quanto menos peso temos que carregar, menor a energia que eu gasto. Também faz sentido. Pensem num carro, é exatamente igual a um carro. Quanto mais pesado é o carro, mais ele consome energia, mais ele bebe gasóleo ou gasolina.
ok? Muita velocidade do nosso metabolismo está dependente de nós, daquilo que são os nossos hábitos alimentares, daquilo que são a nossa atividade física, o nosso exercício físico, que são responsáveis pela nossa composição corporal. O metabolismo está dependente de 90% da nossa composição corporal. 90% da composição corporal. E só 10% da genética. Ou seja, é o facto, a genética influencia o nosso metabolismo. Não há dúvidas nenhumas, mas estamos a falar de uma porcentagem de 10%. O que é que nós podemos fazer para aumentar o meu metabolismo? Através da massa muscular. Através do aumento da massa muscular. Ok? Ou seja, é através da melhoria da minha composição corporal. E porquê? Porque o nosso músculo gasta cerca de 3 vezes mais do que a nossa massa gorda. Portanto, mesmo que exista uma diminuição do metabolismo com a idade, mesmo que exista uma diminuição do metabolismo com a nossa perda de peso, facilmente é combatida com, pelo menos, lá está, a manutenção, não é? Porque lá está, porque esta tem tendência também a diminuir e, claro, com também o seu aumento. Agora deve estar a questionar, ok, Joana, mas então como é que eu faço isso? Já me disseste que eu tenho que aumentar a minha massa muscular. Então, mas como é que eu aumento a minha massa muscular? Ok, através de 5 pontos. O primeiro é aquilo que tu não queres ouvir, que é exercício físico. É verdade. É importante não só pela sua contribuição direta, não é, no gasto energético, que já vimos que é cerca de 20 a 30%, mas também pelo facto de contribuir para a construção da massa muscular. Segundo, consumo proteico adequado é importante. Quando o músculo é estimulado, quando o músculo é trabalhado, ele precisa de energia para crescer. Não é? Ele precisa de energia para crescer. E qual é que é o macronutriente que mais é responsável por isso? É a proteína. Sempre que vocês conseguirem, incluem proteína em todas as refeições. Desde refeições principais, desde refeições intercalares. Nós às vezes só nos lembramos da carne e do peixe quando falamos em proteína. Mas a proteína existe em muitos outros alimentos, não tem que ser só na carne e no peixe. Agora temos aqui o nosso terceiro ponto, que é ajustar o ritmo de perda de peso. Tu percas peso de forma saudável. Se o verão te motiva, espetacular. Mas eu quero que tu o faças de forma saudável. Porque o mais importante é que tu estejas bem e que tu tenhas saúde. Isso é o mais importante. O saudável, a perda de peso saudável, significa que a tua perda de peso não compromete a tua massa muscular. Como é que eu consigo perceber que o metabolismo não diminui ainda mais?